Hoje, o GEAP, o que é o GEAP? O GEAP é o Grupo de Estudos Avançados em Processos Industriais. É algo que a gente vai ver muito, que é processos industriais, independente de processos, independente se for industrial ou empresarial. O engenheiro de produção, ele também trabalha com processos, com pessoas, então é algo, assim, coração mesmo da gente. E o GEAP, ele está voltado mais para processos industriais. Hoje, o GEAP, ele é coordenado pelo professor Assis, que ele é engenheiro químico e uma referência enorme para a gente no nosso curso, e o professor Tasso, que também é engenheiro de produção, outra referência assim, gigante de professor, de profissional. Então, são duas pessoas que eu tenho muita confiança e admiração mesmo pelo trabalho. Então, apesar do nome, assim, parecer um pouco assustador, né, porque tem avançados ali, meu Deus, eu tô no primeiro período, eu tô começando agora, por que eu tenho nem coragem de mandar mensagem, alguma coisa assim, para um grupo avançado. Mas o avançado é no sentido de estar direcionado a estudos que tem uma abrangência, uma importância, uma relevância bem alta para a sociedade e também para o mercado de forma geral. Então, é algo que você, independente do período que esteja, eu recomendo que procure, que procure, seja pelo Instagram, seja conversando com os professores ou com pessoas que fazem parte para participar. Porque, assim, vocês vão ouvir muito durante o curso, olha, vocês têm que passar pela universidade e buscar outras formas de conhecer o curso. Então, vocês podem participar de grupos de pesquisa. E o grupo de pesquisa é algo que eu recomendo muito, porque apesar de a ciência não ser tão valorizada no Brasil, ela é de fundamental importância para o desenvolvimento de uma nação. E o desenvolvimento pessoal, social, enfim. A gente está vendo isso muito atualmente com a pandemia que a gente está vivendo e a importância da pesquisa no desenvolvimento de vacinas, a importância da pesquisa também no desenvolvimento de alternativas para que os negócios eles consigam sobreviver nesse período, a importância da pesquisa para que não falte suprimentos dentro de hospitais. Então, tudo que a gente vê hoje, que a gente consegue estar inserido na sociedade, tem por trás bastante pesquisa. Então, tem pessoas investigando novas variáveis ou relacionando variáveis existentes com outras. Então, é extremamente importante o papel da ciência para uma sociedade. Aqui é o Instagram do GEAP, que as meninas mandaram aí. Sempre que podem, o Instagram está sendo atualizado com o que está sendo feito, com projetos que estão sendo desenvolvidos ou que já foram desenvolvidos. Eu acho interessante acompanhar vocês darem uma olhada lá, é muito massa. Tá, Paula, tu falou isso tudo, mas me conta mais especificamente do que é o grupo do GEAP. O GEAP ele é um grupo formado por professores e por alunos. Ele é um grupo da engenharia de produção, mas não somente alunos da engenharia de produção participam. Então, é uma experiência, só daí já é uma experiência gigantesca, porque eu tive contato com pessoas da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, da engenharia de materiais, enfim, de outras engenharias. Eu acho que também nesse período agora, da pandemia, ano passado, o GEAP esteve trabalhando no desenvolvimento da produção de álcool em gel. Aí eles viram necessidade, fizeram parceria com o setor da farmácia, e aí lá teve alguns alunos de farmácia, alunos e professores. Então, olha, mais uma vertente aí de pessoas que estão trabalhando dentro do grupo. Então, o objetivo do grupo é promover a ciência diante da relevância que eu falei para vocês. Então, é desenvolver projetos, é fazer artigos, desenvolver pesquisa de uma forma geral que tenha impacto na sociedade. Então, geralmente os projetos que o GEAP faz são projetos que têm uma demanda da sociedade, então eles o grupo percebe uma demanda existente e trabalha para contribuir com isso.
eu vou mostrar algo mais prático para vocês terem essa visão, assim. Então, o grupo, ele, como visão, ele pretende se tornar referência ao longo dos anos para os centros de tecnologia do Brasil todo, que está do mundo. Então, essa perspectiva que se tem, mantendo valores como eficiência, responsabilidade ambiental, integração dos profissionais, que é algo que eu falei para vocês sobre essa multiprofissionalidades que existem dentro do grupo. Então, as pesquisas vão envolver conhecimentos de engenharia, de uma forma geral, e energias renováveis, educação, porque a gente tem muito a vertente sustentável dentro dos nossos projetos. Então, tem bem isso. Eu acho uma coisa bem massa que eu também gosto de falar do GEAP, é que às vezes quando se está desenvolvendo projetos, acontece de também serem desenvolvidos projetos inovadores. É uma característica do GEAP também fazer projetos inovadores, e por conta disso, acontece que o grupo também desenvolve algumas patentes para proteger o que é desenvolvido pelo grupo. E aí tem projetos com simulações, essas simulações pode ter acesso, simulações de fluido, que tem aqui do fluido dinâmico CFD, que você tem um equipamento lá, determinado equipamento, e eu quero saber, além de construir o equipamento, o que é necessário para construir, qual é a dimensão que esse equipamento precisa ter, esse equipamento está relacionado com qual outro. Além desse conhecimento de processo em si, é preciso também conhecer como que vai ser quais são as variáveis que interferem no funcionamento do equipamento. Então, tem uma simulação para isso. E agora eu vou falar dos projetos. Eu disse que o GEAP ele tem uma vertente bastante econômico, né, ou social e ambiental envolvida. Então, tem um sistema para pessoas com colostomia, que é aquela bolsa que acho que ficou bem conhecida quando o digníssimo Bolsonaro ele precisou utilizar por conta da facada, né? Aí tem essa bolsa de colostomia. Também outro projeto bem bacana é a despolpadeira de pescado. Tem também o projeto para extração de óleo de rejeito de peixe, o reaproveitamento de óleo de fritura, o óleo de cozinha, a produção de briquete, que essa aqui é o trabalho o projeto que eu estou mais próxima, porque é o que tá no meu, que é a minha pesquisa. Aí também tem a produção de etanol a partir do mesocarpo e batata doce. Então, é algo que vocês vão ver que, nossa, eu como estudante de engenharia de produção, eu já posso entrar em contato, e o contato durante o curso é algo muito importante, que eu vou conhecer outras pessoas, e essas outras pessoas, elas vão fazer essas conexões que futuramente podem ser interessantes, tanto para o meu desenvolvimento pessoal, quanto para o meu desenvolvimento profissional. Então, já tem essa perspectiva aí, mas também tem a perspectiva de você estar dentro de um sistema, né, de um grupo que vai produzir conhecimento. Porque quando a gente está na escola, a gente recebe o conhecimento e o ensino é muito passivo. É você decorar alguma fórmula ou estudar determinado assunto e entender sobre isso e tão somente isso. Então, aí quando você entra na universidade, você já consegue desenvolver conhecimento. Então, nossa, o que já tem na literatura, que é o que já tem escrito sobre isso, que eu posso melhorar, ou posso aplicar e ter um resultado de uma forma diferente. Eu posso tentar desenvolver algo, ou escrever um projeto, e o meu projeto, por exemplo, nossa, eu vi que eu posso produzir biodiesel a partir de caroço de arroz. Eu descobri isso, eu quero saber, eu vi que não tem na literatura nada disso, e eu tenho um conhecimento de processo, eu posso dar uma pesquisada e tentar ver se isso é relevante. E aí você vai, faz os seus testes e de repente dá errado.
Mas até se dar errado, é algo que para a ciência, para a pesquisa, é algo muito valoroso, porque você já mostrou um caminho com o método que você utilizou, que para outra pessoa, quando ela for utilizar, quando ela for fazer, ela não fazer daquele jeito, ou ela fazer conforme o método que você utilizou, mas aplicando outra coisa. Então, aí a gente tem um avanço no conhecimento. Então, é algo que muda a perspectiva de, meu Deus, eu estou só assistindo aula, eu estou só decorando, aquela coisa mais para uma posição de que, nossa, o que eu posso fazer de fato? Então, o que eu aprendi até agora que eu posso transformar em algo? Então, é algo bem interessante. Aí, aqui tem os desenhos que foram feitos pelo pessoal do GEAP em si mesmo, as modelagens. Tem gente que, às vezes, faz ensino médio com técnico. Aí, tem gente que conhece bastante de desenho, mas com modelagens assim. Eu acho bacana. Não fiz, mas meu irmão fez, então eu acho interessante que pessoas que tenham esse conhecimento. Mas a gente tem desenho e modelagem, mas não é 3D como o bonequinho aqui, é mais AutoCAD e tudo mais. Aqui já é o projeto já construído. Uma coisa bacana do GEAP é que, como eu disse para vocês, geralmente vem projetos externos e de uma coisa que precisa de uma demanda existente, e o GEAP vai lá e desenvolve. Mas ele não só propõe algum projeto, tem muitos projetos que saem do papel. Então, você vai lá, como é o projeto da colostomia, que foi uma demanda externa, que não ficou somente no projeto, no desenho, nessa modelagem aqui, mas também foi construído. Então, é uma coisa super importante para a gente. E esse projeto em si, olha, a relevância aqui dele é para pessoas de baixa renda que necessitam de um sistema de higienização da bolsa de colostomia. Essa bolsa, esse projeto pode ser aplicado em hospitais, UBS, que tratam pessoas que precisam desse equipamento para melhorar a sua saúde, né, para melhorar o processo de higienização. Aí, outro projeto que é bem interessante foi uma requisição dentro da própria UFP, que era para aproveitar os pescados da UFP. Então, o GEAP pegou essa demanda, fez todo o projeto, toda a modelagem e desenvolveu e entregou para a universidade esse equipamento. Olha aqui, os meninos, é uma coisa que a gente vê muito e mesmo que... por exemplo, eu não trabalho na parte de modelagem de sistemas, então não sei fazer esses desenhos aqui nos aplicativos, nos programas que o pessoal faz lá. Mas, com a gente trabalhando lá, a gente consegue entender, olha, tem determinados equipamentos, determinados componentes que eu consigo perceber, olha, eu sei o que é, por exemplo, estou vendo ali o motor, esse motor está conectado com um redutor de tal forma, eu estou vendo que tem um silo de alimentação, então eu consigo ver alguns componentes e entender o funcionamento. Isso é tão importante, porque saindo do contexto da UFP, imagina que tu chega num estágio. Paula, eu estou trabalhando numa indústria de aços, daqui de Teresina. Bacana, Paula. Bacana. E lá tem equipamento X. E nesse equipamento, a gente está tendo um problema, a gente tem que desenvolver um plano de manutenção para esse equipamento, porque está dando custo, a gente precisa melhorar esse indicador, de que forma que você, como engenheiro de produção, pode contribuir para a redução de custo e otimização desse processo. Situação X. Aí tu vai lá, meu Deus, eu não conheço nada desse equipamento. Então, ter algo que já funciona, olha, eu tenho conhecimento de que para eu produzir esse componente, eu preciso desse item 1, esse item 2, esse item 3. Se esses derem problema, eu de repente já estudei que existe componentes, itens alternativos. Então, eu posso pesquisar itens alternativos. Então, é um conhecimento que a gente vai, querendo ou não, a gente vai utilizar. Paulo, eu não trabalho na indústria. Tu disse mesmo que o engenheiro de produção, ele pode trabalhar em um hospital, ele pode trabalhar em um banco. Mas, de qualquer forma, a gente vai já estar envolvido com equipamentos.
Porque em um hospital, por exemplo, tem sistema de ar-condicionado. Ah, Paula, mas eu não trabalho com isso diretamente. Mas aquele negócio de, meu Deus, você não, para você ter uma atuação boa, você não precisa estar restrito somente à sua área de atuação. Então, quanto mais você puder conversar com outras pessoas, entender a linguagem deles e saber contribuir com algo, isso vai te engrandecer muito. Então, eu estou aqui no meu hospital ou no meu banco, mas eu entendo a linguagem do meu amigo da engenharia mecânica, eu entendo o meu amigo da engenharia elétrica, eu consigo conversar com ele, ele vai me passar o que a demanda dele, olha, isso aqui vai acabar interferindo no meu processo. Se de repente eu precisar parar o sistema de ar-condicionado, então, isso vai me interferir no meu trabalho. Eu estou cuidando do armazém do hospital, tá? E vamos supor que esse armazém precisa, os itens que estão armazenados lá precisam estar acondicionados com uma temperatura X. Então, se o teu serviço é o armazém em si, mas se tem algo que o sistema, que não é diretamente da tua profissão, mas te envolve ali, é interessante tu saber de algumas coisas que te cercam. Então, é meio que isso. Aqui, essa máquina, o que ela vai fazer? Quando tem a filetagem, que é o processo de retirada dos filés do peixe, eu tiro muito filé, só que fica muito resíduos. E, em geral, esses resíduos são jogados fora. Aí, o que acontece? Eles solicitaram uma máquina para fazer a extração da carne que fica nessa parte de resíduos. Então, eu vou construir uma máquina para extração da carne mecanicamente separada. Então, vai ter uma máquina que é semelhante àquela lá, e ela vai fazer essa obtenção maior de carne. Tá, mas o que eu posso fazer com essas carnes? Eu posso fazer ração, eu posso fazer hambúrguer, eu posso fazer almôndega, enfim, eu tenho a valorização dos meus resíduos. De repente, tu ia jogar fora isso e tu tá otimizando teu processo, tá gerando emprego com alguém que vai estar operando essa máquina, tu vai estar gerando valor, porque tu tá transformando algo que seria, teoricamente, lixo, em algo que tem um valor econômico associado. Então, é interessante demais. Aí está aqui a destinação desse projeto, né? Reaproveitamento de resíduos pescados, que pode ser utilizado na alimentação de grupos vulneráveis, por exemplo, em ONGs, em asilos, que é para justamente fazer aquelas salsichas, as almôndegas, os hambúrgueres, pode ser utilizado para essa finalidade. Outro projeto bem bacana, que é a extração de óleo de rejeitos de peixe. Daí também você tem esses rejeitos de peixe. O que eu posso fazer com ele? Eu posso tanto extrair óleo, como desses rejeitos, eu posso fazer um processo novo e produzir até biodiesel com eles. Aqui é uma unidade, assim, semelhante a, não sei, mercado do peixe. É o mercado do peixe, parece como o mercado do peixe, onde tem feirantes que vendem esse material e acontece que tem sempre muitos rejeitos. O que eles poderiam estar fazendo? Eles poderiam ter em sua unidade, em seu processo, equipamentos que fossem utilizados para a produção, por exemplo, pegar o óleo daquele rejeito, transformar ele em biodiesel e, de repente, fazer essa transformação para energia elétrica. Então, a gente está tendo aí uma vertente de reaproveitamento de resíduos que possam ser extraídos de óleos para ser comercializados. Então, a gente tem um alto potencial social, né, que você está tirando social e ambiental, você está tirando rejeitos que geralmente eles são descartados de forma incorreta, então isso já tem um impacto ambiental muito grande associado, mas também tem uma vertente ambiental, mas também tem uma vertente social, que é você, olha, eu estou propondo uma usina de biodiesel dentro do mercado do peixe. Então, para operar essa usina, de que profissionais que eu vou precisar? Então, tem a geração de emprego, a geração de renda e a melhoria ambiental que eu falei anteriormente. Um projeto que é o tema do meu TCC é o reaproveitamento do óleo de fritura. Aqui em Teresina é muito comum
principalmente residências, não ter onde alocar esses óleos de fritura, então elas são jogados de forma inadequada no meio ambiente, em solos, na pia, enfim, isso tudo tem um impacto, mas é possível fazer com que esse resíduo ele seja transformado em biodiesel, ele seja transformado em sabão, os resíduos sejam aproveitados para formar sabão, tinta, enfim, então é algo que seria descartado em primeira instância, mas que tem um valor, pode ser transformado em algo que tem um valor agregado muito forte. Então, aqui está a proposta construída pelo GEAP também, de uma unidade de aproveitamento de 2.000 litros por dia. Esses rejeitos, eles podem ser comercializados como biocombustível, que é o biodiesel. Então, pega os resíduos que são não só de residências, mas também de padarias, de restaurantes, enfim, e transforma isso em negócio. Aqui é onde meu coração derrete, que é a produção de briquetes a partir da biomassa do babaçu. Briquetes, o que são briquetes? Briquete é algo que não é muito comum no nosso dia a dia, porque em Teresina, enfim, não é muito utilizado. No Piauí em si não é muito utilizado. Mas é um produto, é um combustível muito utilizado, principalmente no sul e sudeste do país, e tem um poder econômico, uma importância, uma relevância econômica muito grande, que é justamente você pegar, por exemplo, resíduos de biomassa que seriam alocados para outros fins, para você comprimir através de altas temperaturas e altas pressão, para formar um novo produto. Aqui é o briquete do carvão, é mais ou menos assim, é um produto cilíndrico. Então, ele foi feito nessa unidade aqui, que essa unidade ela vai condensar os resíduos com alta pressão. Eu não sei se aqui também vai ter alta temperatura, porque eu posso usar só pressão e temperatura ou combinar os dois. Mas aí eu vou ter esses produtos aqui, que é conhecido como lenha verde, que é parecido com a lenha anterior, com a lenha de carvão mesmo, mas que você tem um poder econômico, um poder social agregado, porque você pega, você reaproveita resíduos e também você aumenta o poder calorífico desses produtos. Então, eu vou fazer um tratamento dos meus materiais, que é esse tratamento. Eu posso fazer aqui, vou voltar. Geralmente, vou moer meu material, eu vou secar esse material, vou separar os resíduos que têm determinado tamanho para eu utilizar só o que for adequado, de fato, na minha unidade para produzir o meu produto. Eu consigo otimizar o meu poder calorífico do que é obtido comumente. Então, eu tenho um resíduo que ele vai ter um destaque ambiental, mas ele também vai ter um potencial econômico muito alto associado a esse processo de tratamento, né, dos resíduos. E aqui você pode utilizar eles dentro de unidades, por exemplo, eu trabalho em uma empresa de cerâmica, eu trabalho em uma empresa de beneficiamento de madeira, lá tem muitos resíduos, então posso utilizar o processo de briquetagem dentro dessas unidades para produzir, para reaproveitar o meu material. Ou então eu posso simplesmente comprar o briquete em uma empresa e utilizar dentro da minha, que é o que, por exemplo, não, a Ambev ela utiliza de uma forma diferente. A Ambev tem caldeiras lá, e essas caldeiras, elas são alimentadas com biomassa. No entanto, ela poderia ter uma performance muito melhor se utilizasse a biomassa com esse tratamento que o processo de briquetagem tem. Então, ela poderia otimizar o seu processo das caldeiras para poder ter um ganho em cima disso. Aqui é um forno que é utilizado para a produção de carvão do babaçu. O babaçu é um material que é muito utilizado aqui no Piauí, Maranhão, Tocantins. Tem
uma vertente econômica também muito importante, mas que ainda precisa de desenvolvimento e tecnologias que potencializam essa cadeia. E uma forma de potencializar essa cadeia é até a produção otimizada dos fornos, porque eles geralmente utilizam para produzir o carvão do babaçu aqueles fornos que são no chão. Eu não estou lembrada bem o nome. Caeiras. Eles usam a produção a combustão lá com as caeiras, mas que tem um processo muito lento, é um processo que tem muitos resíduos no produto final. Então, o meio de otimizar isso é a construção de novos fornos. E aqui o GEAP otimizou os fornos já existentes. Aqui já é uma proposta mais sofisticada do que existe, não é no chão, não é caeira. É um forno cerâmico e o GEAP desenvolveu algo melhor para poder produzir o carvão. Aqui é os briquetes de madeira, olha, são corpos cilíndricos e é vendido, em geral, por R$ 500 a tonelada. Aí você pode usar para churrascarias, pizzarias, padarias, enfim, que utilizem lenha, né? E como é feito do babaçu, no que eu estou falando aqui, eles podem até, as próprias corporativas, reaproveitar esse material. E aqui é o projeto da produção de etanol a partir da batata e mesocarpo do babaçu. Tendo aquela mesma perspectiva, tá, eu estou no Piauí, eu estou na região Nordeste, o que eu tenho de material que eu posso utilizar para minha produção? Estou vendo que eu percebo que eu tenho a batata doce e o mesocarpo do babaçu, que eles, passando por um processo, eles podem ser utilizados para matéria-prima renovável e geração de energia. E a gente está num contexto que procurar novas fontes de energias e desenvolver tecnologias para isso é de suma importância. Porque a gente está vendo aí as altas nas taxas da energia elétrica, né? Porque por mais que a gente tenha uma matriz mais sustentável que em outros países, a gente ainda tem uma concentração da utilização das hidrelétricas. Então, de que forma que um profissional da engenharia de produção poderia contribuir isso? Fazendo estudos com tecnologias, com processos mesmo, para propor melhorias. Então, e desenvolver unidades, usinas, sistemas que visem esse progresso nesse sentido. E aqui está um outro projeto que é bem interessante, que foi o das mini franquias sociais. Esse é uma estrelinha do grupo, porque foi um processo que foi para pensar e redesenhar toda a cadeia produtiva do babaçu, e essa cadeia, eles desenvolveram o sistema de corte, moagem, enfim, desenharam, e já tem várias unidades. Aqui em Teresina tem União, então é um projeto bem legal. Aqui é uma frase que o professor Assis gosta, que é um dos coordenadores, que se constrói um futuro com ações no presente. Então, de qualquer forma, quando a gente for fazer as nossas projeções, o que a gente quer ser como profissional, a gente tem que moldar essas ações com hoje. Então, eu recomendo que vocês analisem as possibilidades de vocês. Nossa, eu posso trabalhar com isso, eu quero ser isso. Então, eu sei que ainda no primeiro período é muito difícil de bater o martelo assim e dizer, nossa, é isso. Porque vocês também têm que se manter abertos, né, para as possibilidades. Então, mas tudo que a gente quer alcançar a longo prazo, a médio prazo, ela tem que estar, as nossas ações têm que estar sendo refletidas no nosso presente. Então, é muito isso. Eu falei muita coisa, mas era mais para trazer os projetos e mostrar da importância, da relevância que se tem do engenheiro de produção e outros engenheiros, porque a gente não trabalha só, tem muito mesmo de engenheiro de produção sendo chefe, estando acima dos outros engenheiros, né? É a realidade, brincadeira, mas é algo que a gente trabalha, que a gente tem sempre que trabalhar em conjunto, né? Então, para me trabalhar em conjunto, se eu quero trabalhar com a Laila, se eu quero trabalhar com a Ruth, eu tenho que saber falar a linguagem delas. Ah, meu Deus, as meninas, elas trabalham
Por exemplo, a Ruth, ela tem projetos tem alguns estudos com tecnologia. Meu Deus, de que forma que eu posso falar na mesma linguagem que ela? Então, buscar grupos de estudos, buscar participar de um máximo de oportunidade, já é um caminho para você poder falar em outras linguagens e você desenvolver algo seu e você deixar a sua marca. Então, eu acho que a graduação é um momento para a gente, apesar de estar no final do curso, eu acho que é um momento que a gente tem para poder aprender, sempre estar se desenvolvendo e ter essa perspectiva de, apesar de estudante, a gente ter já uma postura de profissional. Então, uma coisa assim muito bacana é que eu desejo que vocês nos primeiros semestres se dediquem mesmo às matérias e busquem aprender elas para vocês utilizarem em outras oportunidades. É algo que eu acho muito bacana. Tem muita gente que fala, nossa, eu não sou bom em cálculo, eu sou bom em matemática, mas às vezes eu tenho uma dificuldade nisso ou aquilo. Então, procurem fazer amizades para que essas amizades possam ajudar você e você, de repente, você também contribuir com algo com ela. E aí você, olha, eu tenho essa dificuldade, o outro já pode te ajudar e você pode ajudar ela em outra coisa, e você se construir como pessoa e como profissional dentro da graduação. Então, é algo que eu espero que a gente possa sempre estar mantendo essa postura de aprendizes, mas também de profissionais dentro do curso. E uma ótima chance, assim, de participar e treinar isso é participando de grupos de pesquisa. Esse é o nome, né? O professor Assis, o professor Tasso, é o GEAP. Vocês podem mandar direct lá, mensagem, comentários. Sintam-se muito abertos também. Se quiserem falar comigo também para conhecer o GEAP e saber mais, ou alguma coisa assim, sintam muito abertos para falar e desenvolver alguma coisa. Ah, Paula, mas ainda estou iniciando. Para mim, o GEAP é para você. O grupo é feito para a gente, então tudo que a gente puder abarcar de oportunidade, se jogar naquilo, se dedicar, a gente é nosso mesmo. Então a gente tem que usar o laboratório, tem que entender mesmo os equipamentos e se dedicar para se tornar pessoas e profissionais melhores. Então, se alguém quiser, pode mandar mensagem lá no direct do Instagram. Manda mensagem para mim também. Manda mensagem agora se vocês tiverem alguma dúvida.